Podemos começar? É isso. Bacique, você não quer participar também da mesa? Por favor? Será um prazer. Ah, mas é um prazer ter o Cassolato aqui na casa, né? Então, e a Você Ana testou se está funcionando bem o serviço aí lá? Porque ontem estava um caos isso aí. Bom dia. Estamos atrasados. O professor Bacique sugeriu também aguardar algumas das sessões que estão correndo em paralelo, mas para não prejudicar aqui esta sessão que é tão importante, eu vou sugerir então que a gente comece, né? Vou só lembrando que estamos com essa plenária, né? Tendo como objeto a discussão de arranjos produtivos locais, né, APLs, e sistemas de inovação e desenvolvimento, né. Tenho assim, a gratíssima satisfação de receber mais uma vez aqui no Instituto de Economia o professor José Eduardo Cassolato, da UFRJ, e coordenador da Rede CIST, que é tão importante nas discussões sobre esse tema, e a Ana Caroline Suzuki Bellucci, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que trabalha diretamente com esse grupo lá, que enfim, acompanha a questão dos APLs no Brasil. É um prazer também tê-la aqui. Eu vou passar, então, diretamente para a Anne, né? Ela tem 20 minutos para uma exposição. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou coordenadora geral de APLs no Ministério do Desenvolvimento. Na minha coordenação, a gente faz a Secretaria Técnica do Grupo de Trabalho Permanente em APLs, que é o grupo que coordena as políticas governamentais voltadas para APLs no Brasil. Eu preparei uma apresentação, meu objetivo aqui é contar um pouco da história e dizer o que a gente está fazendo atualmente. Vou tentar ser breve. Esse é o arcabouço com o qual a gente trabalha. A gente tem catalogados lá cerca de 1.300 APLs, 267 priorizados, quase 400 mil empresas e quase 4 milhões de trabalhadores. Essa é a definição com a qual a gente trabalha usualmente. É um aglomerado de empresas, uma APL, localizadas em um mesmo território, com especialização produtiva e que possuem vínculos de articulação, tanto entre si como com apoiadores, instituições fomentadoras e de pesquisa. Esse é o histórico da política de APLs. Ela surgiu aqui no Brasil no final dos anos 90, com uma abordagem de APLs que teve uma rápida difusão no Brasil. No começo dos anos 2000, a política de APLs passou a ser incluída nos planos de governo, planos plurianuais, Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Política de Desenvolvimento Produtivo e Plano Brasil Maior, que são as políticas industriais que a gente teve nos últimos 6, 8 anos, Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os planos deste governo, que é o Plano Brasil Sem Miséria e o Plano Brasil Criativo. Em 2004, foi criado o GTP-APL, o Grupo de Trabalho Permanente para APLs. Começou com alguns projetos isolados já no ano 2000 e com algumas instituições. Isso é o que a gente teve no MIDIC, mais especificamente. E essas são atualmente as instituições, as 33 instituições que compõem formalmente o GTP-APL. A gente tem alguns em processo de inclusão. Estamos atualmente fazendo uma nova portaria, que ela deve contar com quase 40 membros. Além desses aí, a gente está incluindo mais alguns. As finalidades do GTP-APL, também dadas em portaria interministerial. Identificar os APLs, definir os critérios de trabalho do governo, propor um modelo de gestão para esses APLs, construir um sistema de informação e gerenciamento das ações e elaborar um termo de referência. Esse termo de referência existe já há 10 anos
e é o que guia atualmente a política para APLs. O que ele traz? Elementos conceituais, identificação de APL, objetivos, diretrizes de atuação e estratégias. Variáveis determinantes nos trabalhos de APL, a concentração de empresas em setores em um território e de indivíduos ocupados no mesmo APL, a cooperação entre os agentes e a governança, liderança dentro do APL. Os objetivos da política, desenvolvimento econômico voltado ao território. A gente trata o APL como uma forma de fazer com que aquele território, muitas vezes isolado no interior do Brasil, consiga se desenvolver economicamente. Diretrizes de atuação, eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte para entrar mais nas ações que a gente tem atualmente. A estratégia de atuação, sempre reconhecendo a iniciativa local, valorizando a iniciativa local e a interlocução, articulação e intervenção na região. A gente trabalhou muito com foco nos primeiros anos nos planos de desenvolvimento para cada APL. O que era feito a gente entrava no APL, fazia um diagnóstico dele, identificava como ele era formado, do que ele era composto, via quais eram os gargalos, os desafios e, com base nisso, construía um plano de ação para ser implementado em alguns anos. Esse foi um grande foco da política no começo do GTP-APL. A gente tem diversos planos, alguns foram implementados, outros não, por diversas dificuldades, cada um com a sua característica específica. E a gente passou a focar, então, nos instrumentos de apoio de cada instituição. Existe um manual, que é o que traz essa teia de instrumentos de apoio, dependendo de cada eixo que você quer trabalhar. Por exemplo, para financiamento e investimento, a gente tem ações de atração de desenvolvimento no BASA e na Caixa Econômica, tem disseminação de informações por meio de instrumentos da Apex Brasil, do Banco do Brasil, do Bradesco. E por aí vai. No instrumento de inovação e tecnologia, a gama de instrumentos de apoio é muito maior. Formação e capacitação, a gente também tem diversos programas. Tem um que acho que não está nessa lista ainda, que é um foco da política industrial atual, que é o Pronatec. A gente faz captação direto das empresas sobre as demandas de necessidade de capacitação e tenta atender via institutos de capacitação federais ou via Senai, com recursos do governo, principalmente. E, no eixo de acesso ao mercado, a gente tem diversos instrumentos de apoio a feiras, de realização de missões comerciais, para capacidade produtiva, governança e políticas públicas. Logo no começo, com a implementação da política, a gente percebeu que o governo federal, centrado muito em Brasília, dificilmente conseguiria atingir os APLs na ponta. Então, foi incentivada a criação de núcleos estaduais. Cada estado tem um núcleo que administra as políticas para os APLs dentro do seu território. Ele é formado por representantes do governo do estado, do sistema S, de instituições financeiras, do setor empresarial, do sistema de pesquisa e desenvolvimento e dos trabalhadores. Aqui o papel do núcleo estadual é muito fazer a ligação entre o governo federal, o GTP-APL e os APLs em si. Bom, agora a parte que eu realmente queria entrar, as ações atuais. Nosso foco tem muito está muito centrado nessas ações que a gente está desenvolvendo hoje. A gente realiza a Conferência Brasileira a cada 2 anos. Já temos 6 conferências realizadas. Aqui tem um resuminho dos principais destaques de cada uma delas. Nós começamos com 400 participantes na primeira e a última
teve cerca de 1.000 participantes. Foi realizado em Brasília em dezembro do ano passado. 10 anos do GTP-APL. O GTP-APL, como eu falei, foi criado em 2004, então esse ano ele completa 10 anos de existência. A gente está fazendo um relatório que vai ser publicado até novembro, mais ou menos, para deixar registrado o trabalho desses 10 anos do GTP-APL, contando esse histórico do grupo, quais ações que foram feitas, um histórico das conferências brasileiras e um fechamento com alguns desafios para o futuro. Economia criativa. A gente tem uma parceria atualmente com o Ministério da Cultura para incentivar APLs de economia criativa. São muito ligados aos setores culturais, por exemplo, artes, teatro, design, audiovisual. A gente fez uma seleção de 27 APLs que estão sendo estudados, vão ter um plano de desenvolvimento feito, para, em sequência, a gente implementar algumas ações. E o mais importante, esses dados dos APLs, eles vão entrar na nossa base de dados e a gente vai conseguir acompanhar, fazer a avaliação do desenvolvimento deles. O primeiro plano já foi entregue, a nossa previsão é concluir todos os outros 27 ainda em outubro e fazer um seminário de lançamento deles em novembro. Plano Nacional de Capacitação. Esse é um outro gargalo identificado nesses 10 anos de APL. Muitas vezes o APL não conta com pessoas capacitadas o suficiente para fazer com que as políticas públicas alavanquem o APL. Então, nós fizemos uma parceria com a BDI, contratamos uma consultoria para elaborar material e criar planos para capacitação, tanto de gestores quanto de empresários nos APLs. As turmas pilotos estão se encerrando, a gente estava em fase de avaliação e a ideia é que o material esteja todo disponível para a capacitação dos APLs já no ano que vem, no começo do ano que vem. Pesquisa de campo. O objetivo da pesquisa de campo é conhecer um pouquinho melhor os diversos APLs que a gente tem no Brasil. Então, a gente está contratando, através de uma parceria com o MCTI e o CNPq, 104 bolsistas que vão ao APL entrevistar algumas pessoas, algumas empresas selecionadas para obter dados sobre eles. A gente tem um questionário pronto, a seleção dos bolsistas está prevista para novembro de 2014, e eles teriam um ano que vem, 6 meses a 1 ano, para fazer essa coleta de dados. E esse aqui é sim, dos nossos projetos, é o que eu mais gosto, o nosso Observatório Brasileiro de APLs. É onde a gente concentra as informações que a gente tem sobre os APLs, as notícias, toda a divulgação do trabalho do GTP. Então, os objetivos dele é fazer um monitoramento dessas ações, acompanhar como cada APL está se desenvolvendo, fazer a interação entre os atores produtivos do mesmo APL ou de APLs distantes. Você tem APLs que trabalham com o mesmo setor, o mesmo produto, em locais muito diferentes do Brasil. E o observatório serviria para ligar um ao outro e gerar indicadores. Ele é composto de uma rede social, que é onde acontece essa interligação entre as pessoas, entre os APLs, um banco de dados que está sendo construído e um portal, que é a parte que fica visível com as notícias, com as informações sobre os APLs. Esse é o banco de dados. E esse é o observatório, é o portal. Ele tem toda uma parte de gestão de conteúdo, onde a gente coloca textos, notícias de divulgação, informações sobre os APLs, informações sobre o GTP-APL, sobre os núcleos estaduais. E ele tem conteúdos específicos sobre os APLs e sobre as empresas dos APLs.
Então, ele é uma plataforma bastante completa para a divulgação das informações sobre os APLs no Brasil. Informações também sobre as instituições de apoio aos APLs. O que a gente está trabalhando nele? Ele ainda é um portal pequeno, ele não tem todos os dados inseridos da forma como a gente gostaria. A gente está fazendo faz atualização constante, modernizando o site para que ele consiga abarcar maior número de informações. A gente está ampliando a rede social para que ela comporte mais usuários. Atualmente temos cerca de 2.400 usuários na rede social. Utilizamos a rede social também como teste para capacitação, mas a plataforma não atendeu os objetivos desejados. Ela não atende os requisitos de uma plataforma de capacitação. Então, a gente está estudando como torná-la um ambiente propício a isso. E a gente está trabalhando junto com o IPEA para que ela consiga fazer o cruzamento de base de dados, puxar dados da base do IPEA para o banco de dados do Observatório do APL. E a inserção das informações que a gente conseguir na pesquisa de campo e nos planos de desenvolvimento da economia criativa, toda vai ser feita ainda até o final do ano. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Eu queria agradecer aqui ao Instituto de Economia, a Rede Pymes Mercosul, pela oportunidade de estar aqui, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que às vezes fica muito escondido lá em Brasília. Obrigada. Ana, obrigada. Você foi pontualíssima. Vou pedir, então, para o Cassiolato. Bom dia a todos. Buenos días a todos, en particular mis amigos argentinos de otros países latinoamericanos que acá se encuentran. Desafortunadamente mi portuñol es muy malo, entonces voy a hablar en portugués, pero voy a intentar hacerlo despacio. Si usted tiene mucha dificultad, por favor, levanta las manos que volveré a algo más lento. Eu gostaria inicialmente de agradecer muito meus amigos e companheiros de longa jornada, do professor Basic à minha direita, a professora Ana Lúcia à minha esquerda, pelo convite para estar com vocês aqui. É um prazer enorme. Infelizmente, nós que estamos na universidade temos sempre milhões de problemas, não poderei ficar com vocês o tempo todo aqui, mas é um prazer enorme. E quando me chegou a temática dessa mesa, né, eu resolvi fazer alguma coisa que há muito tempo não faço. Vou falar sem PowerPoint, né, porque o tema como é colocado aqui me obriga a trazer para o debate, o debate das pequenas empresas, uma discussão que se inicia nessa casa, né, há 30 anos atrás, quando eu e a professora Ana Lúcia éramos jovens estudantes de pós-graduação, e participamos da criação institucional do NEIT, né, que hospeda esse seminário, o Núcleo de Economia da Indústria e da Tecnologia. Então, o que eu vou tentar fazer observando os limites do tempo, porque senão a gente pode ficar o dia inteiro contando história aqui, tentar traçar um pouco o início desse debate de sistema de inovação e desenvolvimento, a partir do início dos anos 80 nessa casa, falar um pouco como a gente chega nos APLs, no conceito de APL, que, para nossa surpresa, nós da universidade é utilizado largamente na política e na análise acadêmica brasileira, né? E o que isso tem, talvez, a nos
iluminar, talvez fosse uma palavra um pouco exagerada, mas a dizer com relação ao tema central dessa nossa discussão, tentando, se for possível, o tempo permitir, tentar tirar algumas lições da experiência brasileira, tanto do ponto de vista analítico quanto do ponto de vista de políticas, que foi muito bem mostrado pela Anne, nos últimos 15 anos. Né? Quer dizer, o início dos anos 80, para nós, latino-americanos, quase como um todo, marcava uma série de coisas. Né? Quer dizer, início de processos, a maior parte do nosso país estava no bojo de ditaduras militares, né? Com impacto negativo significativo numa série de coisas que são importantes de serem lembradas, mas que não cabe a gente detalhar aqui. Né? Do ponto de vista da estrutura econômica e produtiva, né? Nossos países, de uma certa maneira, se defrontavam, batiam de frente com a terceira revolução industrial que se avizinhava. No caso brasileiro, nós somos um país tardio numa série de aspectos com relação aos nossos vizinhos, irmãos latino-americanos da América Espanhola. Por exemplo, vocês todos tiveram universidades no século XVII, XVIII, e a gente só foi ter a primeira universidade no Brasil no século XX. Né? Da mesma maneira, a nossa estrutura produtiva só evolui para incorporar a segunda revolução industrial a partir dos anos 50, do pós-guerra, e no final dos anos 70 a gente tinha, de uma certa maneira, terminado esse processo de incorporação da segunda revolução industrial, não de uma forma virtuosa, evidentemente. Né? Quer dizer, tínhamos algumas questões-chave, a questão da tecnologia e da inovação era clara para qualquer analista, como, de uma certa maneira, é também verdadeiro para a grande maioria dos nossos países latino-americanos. Diferentemente a gente sabe disso, né? Da Coreia, que endogenizou o progresso técnico, apesar de que tínhamos ideias teóricas com a nossa escola estruturalista latino-americana, e eles não tinham, eles foram capazes de endogenizar o progresso técnico e nós não. Mas nos defrontávamos com a terceira revolução industrial, com o paradigma da microeletrônica, cuja difusão, a gente sabe, 30 anos depois, continua sendo lenta, desigual, parcial. Sabemos fazer automóveis enormes que gastam muita gasolina, com todos os gadgets a bordo, né, os computadores, mas não sabemos fazer um automóvel que possa usar as tecnologias novas para nos defrontar com a crise ambiental, por exemplo. Né? Então, sabemos mundo, né? Não nós latino-americanos. Mas essa questão já se defrontava. E aqui no nosso Instituto de Economia, o NEIT é lançado e tenta trazer para o debate latino-americano. Temos que pensar que naquele momento havia uma crise do pensamento estruturalista latino-americano. Né? Ele tenta trazer algumas reflexões sobre o início da terceira revolução industrial que estavam sendo feitas em alguns países europeus, em particular no âmbito da OCDE, né? Que deu uma série de subprodutos acadêmicos muito importantes que vocês todos conhecem, e particularmente na Universidade de Sussex, no Science Policy Research Unit, que liderava esse esforço interpretativo das transformações a partir de uma perspectiva evolucionária, como sabemos hoje, ou neo-schumpeteriana. O caso da Universidade de Sussex era particularmente relevante para nós latino-americanos, que foi o lugar onde quase todos os intelectuais, ou uma boa parte dos intelectuais que pensavam, né, de uma forma independente no nosso continente, particularmente, mas não apenas no âmbito da CEPAL, foram se refugiar com as ditaduras que passaram a nos influenciar, digamos assim. Então, ali estava Oswaldo Sucre, ali estava Amílcar Herrera, para citar apenas dois que são conhecidos de nós todos. Então, a gente trouxe o professor Chris Freeman, e o professor François Chenet para
para um seminário onde, pela primeira vez, uma série de coisas foram escutadas e debatidas aqui, nesse campus, não nessa sala aqui, porque não existia ainda, mas no auditório central da universidade, que tiveram um impacto significativo no pensamento da casa. Então, não há espaço para a gente debater isso em detalhe, mas do ponto de vista da nossa discussão específica, né, eu me recordo que foi a primeira vez, hoje eu posso dizer, sem dúvida, foi a primeira vez que eu ouvi o termo sistemas de inovação, né, sendo dito, explicitado, mas a gente pode dizer, sem margem de erro, foi uma das primeiras vezes que o Freeman explicitava a noção sistêmica da inovação que saía dos trabalhos que ele liderava nos países mais avançados, ou, no caso específico, da Europa. Quer dizer, e é interessante que o texto que ele apresenta aqui, que a gente está tentando publicar na revista da Unicamp, mas vamos republicar, porque nunca foi publicado em lugar nenhum, ele, de uma certa maneira, explicitava uma conexão entre a discussão evolucionária neo-schumpeteriana nascente sobre inovação sistêmica com as questões do desenvolvimento estrito sensu, né? Até porque eu descobri, quando eu pessoalmente contatei o Freeman, uma das razões que o fez vir aqui é que o Herrera estava aqui, né? Ele era um amigo pessoal do professor Amílcar Herrera, as famílias eram muito amigas, e ele falou, mas o Herrera está aí? Tá, então eu vou poder ver o Herrera? Então eu vou. Tá? Então ele veio e nos introduziu um debate que é muito importante. Mais para frente, 8 anos depois, ele volta aqui, já no âmbito de um outro projeto que a gente estava desenvolvendo. Eu, na época, estava na Inglaterra, mas aqui o professor Luciano Coutinho e a professora Ana Lúcia coordenavam um outro projeto que era sobre os dilemas da estrutura produtiva brasileira, em 1990, 92, que não conseguiam, de uma certa maneira, internalizar essas questões da terceira revolução industrial. Já naquele momento, que é um problema que nós, Brasil, e a maior parte de nós latino-americanos, continuamos tendo hoje em dia, depois de 30 anos, depois de 20 anos. Nessa segunda discussão, não apenas, mas com a colaboração do professor Freeman, o que surge desse debate, no seminário que foi feito, não aqui no campus, mas na sede rural do Instituto de Economia, aqui em Barão Geraldo, quase que um hotel, né? Não sei se continua existindo, acho que não mais, né? Mas era um lugar fantástico para se fazer seminário. Mas uma das coisas que surge do debate sobre a globalização, né, que já estava mais avançada do que no período anterior, nos leva a tentar pensar do ponto de vista analítico, a compreender melhor esses processos que hoje em dia a gente tem mais ou menos claro, que são conflitos e relações entre tendências que, ao mesmo tempo, levam a economia e os processos produtivos a se globalizarem, né? A gente não tinha China naquele tempo, mas havia uma percepção de que as estratégias das grandes empresas transnacionais eram nesse sentido de organizar suas atividades em nível global, com impacto brutal no território, e aí eu pela primeira vez coloco a palavra território, e que são articulados, né, esses movimentos de globalização, a processos de transformação no nível local. Quer dizer, a questão do global e do local, ela começa a surgir já nos anos 90, e é essa matriz de preocupações, né, de tentar compreender os processos de transformação da estrutura produtiva, especificamente no caso brasileiro, naquele momento, né, numa compreensão de que a tecnologia e a inovação jogam um papel fundamental, que essa tecnologia é sistêmica, mas que da forma, particularmente como definida por Freeman, ela é localizada, ela é colocada no território, nos faz todos a colocar crescentemente no plano analítico duas coisas que, pelo menos na minha cabeça de então, não faziam parte do nosso, digamos assim, espectro de preocupações
analíticas, né, que são centrais para essa discussão nossa. Uma é o território ao qual eu já me referi. Quer dizer, as coisas são no território, diferentemente do que o mundo neoclássico nos tenta convencer desde o começo do século passado, né, o território importa. Né, e isso sai diretamente da noção freemaniana, digamos assim, de sistemas de inovação. Em segundo lugar, que a contrapartida dos processos de concentração de capital e as mudanças trazidas pelas tecnologias de base microeletrônica nos levam necessariamente a termos que nos preocupar com o espaço e com empresas de pequeno porte. Para mim, aquele momento foi o primeiro em que caiu a ficha de que eu devia me preocupar, nós todos, com pequenas empresas. Eu fui criado numa tradição intelectual muito stalinista, em que nada que fosse menos do que muito aço e petróleo, etc., valia a pena se preocupar. Um equívoco, evidentemente, que fica mais claro com essas transformações que são trazidas pelas tecnologias de base microeletrônica, e nos levaram, ao longo dos anos 90, a tentar estruturar alguns programas de investigação que dessem conta da necessidade de compreender a estrutura produtiva brasileira, olhando o território e olhando o papel e as transformações pelas quais passavam as pequenas e médias empresas. Isso nos leva a um projeto inicial que tem a dimensão Mercosul. A gente fez uma reunião primeira para estruturar uma rede de pesquisa que durou um certo tempo de uma forma mais organizada, que foi feita na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, onde a gente contou com colegas e amigos uruguaios, como a Judith Sutz e o Rodrigo Arocena, e com amigos argentinos. O Gabriel Jogel estava ali, quando eu conheci o trabalho do Jogel e do Zé Borello. O Gato, que era o representante da CEPAL em Buenos Aires, participou desse nosso debate inicial. E o saudoso amigo argentino, professor Daniel Chudnovski, que também participou desse nosso debate em 97, se eu não estou equivocado. E a gente formatou uma agenda de investigações que devia dar conta do global e do local, ao mesmo tempo em que ele tentasse olhar os movimentos externos ao local, e esse externo tem as camadas regionais, nacionais e globais, e as coisas que aconteciam dentro do território, porque a nossa percepção, no caso do Brasil particularmente, era que mesmo no momento em que o neoliberalismo nos vencia a todos e trazia tristeza e horror para todo mundo, você tinha estruturas produtivas locais, fundamentalmente de pequenas e médias empresas. Desculpe, esqueci de desligar isso, perdão. Que passavam por processos brutais de transformação produtiva, o que era uma hipótese, evidentemente, que, no nosso caso específico, ao longo de vários trabalhos de investigação, que no primeiro momento fizemos em parceria com a equipe do Jogel e outros amigos argentinos, com a equipe da Judite e outros amigos uruguaios, e com o estabelecimento gradual de uma rede de pesquisa, que é a Rede SIST, nos permitiu avaliar na prática o impacto dessas transformações. Então, evidentemente que dessa discussão, para nós, enquanto agenda de investigação, uma série de corolários começam a surgir. O primeiro deles, que é mais ou menos óbvio, mas que é sempre importante explicitar, é que as pequenas empresas que começam, por uma série de razões, ou continuam a se articular de uma forma coletiva, elas continuam fazendo no bojo de processos de transformação brutais, pelas quais passa a economia global e as nossas economias nacionais, e particularmente do ponto de vista de mudanças nas estratégias e formas de organização do grande capital.
Então, toda a análise, todo o processo analítico que a gente tenta fazer é juntar a pequena empresa que está no território especificamente aonde que ela se localiza em cadeias que às vezes são locais, regionais, nacionais, mas no mais das vezes são de natureza global, né? A gente chegou coletivamente, após algum debate, a esse conceito de arranjos produtivos locais que muitas vezes não é muito bem compreendido, particularmente para quem está fora do debate brasileiro, né? Quer dizer, o Brasil é o único país que parece com um nome novo, né? E na verdade foi uma surpresa que ele tivesse essa popularidade, né? Mas para nós ele é um conceito que sai do conceito que é esse, sim, analiticamente é mais importante, que é o conceito de sistema de inovação, pondo o território junto, que é o sistema local de inovação. Na verdade, tem até uma história que eu não vou contar aqui porque ela demora muito, né? Por que surgiu? A gente chamava de sistema local de inovação, mas aí o debate muito grande levaram a ideia de arranjo produtivo local. E no café depois eu posso contar em detalhe essa história, senão a gente não sai daqui, né? Mas o ponto principal é que, evidentemente que, como foi mostrado pela Anne, quer dizer, o conceito é um conceito fluido e ele quando se sai dos seus braços, ele se torna útil dependendo das condições de utilidade que ele possa ter em diversos locais. Tem uma série de organizações que passaram a usar essa ideia, né, do coletivo de pequenas empresas, que passa por processo de transformação acelerada no bojo da globalização, né, elas vão utilizá-las, né, e é correto que o façam, da forma que operacionalmente seja mais correta, né? Então vocês vão ver, e isso acontece em nível global com outros conceitos semelhantes, né? Vocês vão ver instituições dentro da política brasileira, em nível federal, estadual, etc., cada uma com o seu conceito de APL. Não tem nada de errado nisso, né? Na nossa percepção, né, como o conceito de APL ele é vinculado, né, a uma discussão sobre o conceito ou a abordagem, como prefere falar o Lundvall, né, de sistemas de inovação, articulado com o debate estruturalista latino-americano sobre o desenvolvimento, né, a nossa percepção é que o conceito não é a gente não pode, não deve, né, no plano analítico, né, não deve ter uma definição meramente operacional. Quer dizer, então, para nós, como o conceito ou a abordagem de sistema de inovação é muito mais um quadro de referência, muito mais, como diz o Lundvall, um óculos, do que algo que você possa definir com muito detalhe, para nós, a percepção de APL é uma percepção de um quadro de referência. Quer dizer, é uma maneira de olhar uma realidade. Ela parte do pressuposto que e aí a gente vai buscar os velhos, né? O Marshall, como estávamos dizendo há pouco tempo atrás, né? O Marshall, quando viajava pelo sudeste e nordeste inglês, ele via aqueles aglomerados de empresa, né? E dizia: "The secrets of the industry are in the air", como a gente sabe bem, né? E a percepção marshalliana, né, que eu acho que é incorporada pelo que a gente compreende esse fenômeno, é muito mais como algo que, onde você tem uma produção, você percebe o caráter coletivo dela, né? O caráter de que as relações econômicas e sociais que envolvem a produção num determinado território, elas são muito além das relações de mercado, né? Quer dizer, elas incorporam, inclusive do ponto de vista econômico, ações que não passam pelo mercado da maneira mais formal. Então, é diferente do mundo neoclássico, onde as empresas, né, usam aquela terminologia britânica de arm's length, né?
As empresas estão à distância uma da outra de um braço, não são próximas. Não. No mundo real, né, no mundo da produção real, você tem muitas relações que nós todos conhecemos e trabalhamos no plano analítico, que são relações que não passam pelo mercado, que não são apenas econômicas e que são de uma natureza social. Bom, o que a gente pode dizer, seguindo um pouco o nosso raciocínio aqui, como, digamos assim, uma muito breve e superficial e incompleta avaliação ex post de mais de 15 anos de debate acadêmico no Brasil sobre esse fenômeno, né? E a gente tem que reconhecer que o fenômeno, existem vários óculos que observam o mesmo fenômeno, e cada um desses óculos, cada um dos corpos teóricos, ou o Distrito Industrial Italiano, ou o Millet Novaterra, ou o cluster de Porter, tem a sua percepção, né? E isso é importante. O importante é que esses óculos todos foram olhar fenômenos reais, né? E a gente tem, no caso do Brasil particularmente, talvez acumulado uma massa de informações ao longo dos últimos 15 anos, tanto no plano analítico quanto no plano normativo das políticas, que nos permite fazer algumas generalizações, mesmo que em nível impressionista, entende? Quer dizer, então, elas serão feitas aqui, basicamente, a partir do resultado, que inclusive incorpora na nossa metodologia uma reflexão do ponto de vista de uma tentativa de se captar indicadores apropriados para relações sistêmicas, né? Ela incorpora essa experiência empírica de análise por parte dos membros da rede de mais de 100 casos de APL analisados e estudados ao longo desse período. Entende? Quer dizer, a gente tem muito poucas generalidades que a gente possa fazer no caso brasileiro com relação a esse fenômeno. Entende? Quer dizer, as generalidades que a gente tem são que, em primeiro lugar, existem os poucos problemas comuns na quase que totalidade dos APLs, com as pequenas empresas, particularmente, são de natureza dupla. Em primeiro, uma questão que é a questão que tem a ver com aprendizagem formalizado, que tem a ver com capacitação, que é um problema de dificuldade, isso vale praticamente para quase a totalidade do país, que esses conjuntos de pequenas empresas no território tenham de acessar bases ou infraestruturas de capacitação. Né? Quer dizer, então, os índices de capacitação são muito baixos e isso é relacionado a problemas de acesso imediato, próximo a centros de capacitação. Parênteses. Essa situação, no caso brasileiro, está mudando muito rapidamente. Por quê? Porque de 2003 para cá, um dos sucessos, do meu modo de ver, maior da política brasileira como um todo, né, é a ampliação significativa em centros de capacitação técnica, né? Quer dizer, o número de escolas técnicas, né, que formam em nível médio brasileiros, ele aumenta de uma forma absolutamente brutal, né? Eu estou muito velho, esclerosado, os números me fogem à cabeça, entende? Mas os números são impressionantes. Quer dizer, você hoje viaja pelo interior do país e você vê muita escola técnica nova. E dois, o conceito que está por trás dessas novas escolas técnicas é exatamente um conceito aproximado dessa discussão nossa, que é a tentativa de você capacitar os indivíduos em nível local para atividades produtivas que estão no seu entorno, né? Que estão próximas ao seu território, né? Não adianta você dar grandes cursos de física no interior do Brasil, porque ninguém vai ter emprego em física, né? Mas se você pode capacitar tecnicamente pessoas para atividades ou para APLs que
evoluíram historicamente em determinados espaços. Esse é um problema. Zé, posso só dar um pitaco aí? Eu fiquei muito impressionada há uns, talvez 1 ano e meio, 2 atrás, a Tânia Bacelar esteve aqui. E ela gosta muito de apresentar os mapas. E aí ela apresentou o mapa antes e depois das escolas técnicas. É impressionante. O Brasil é pintado nesse período que você está colocando. É visível. Eu trazido alguns desses mapas que eles são muito importantes, mas eu não tenho eles aqui. Se alguém quiser pedir para alguém que chegue a mim, o Manolo, não sei onde é que ele está aqui, o Manolo é um argentino que está conosco lá, graças ao Yoga e ao José Borello, ali fazendo doutorado conosco, ele pode passar para vocês todos esses mapas, tá? E alguns deles são impressionantes. Então, um problema generalizado é esse. O segundo problema generalizado, né, que vale para tudo, é o acesso ao sistema financeiro tradicional. Quer dizer, como financiar processos de transformação e expansão, né? Eu tenho alguns dados aqui, quer dizer, de uma amostra de mais de 1.500 empresas que a gente analisou com um questionário específico, né? A grande maioria das fontes de financiamento das micro e pequenas empresas organizadas no entorno de APLs é ou a acumulação primitiva anterior, né? Ou o entorno familiar, recurso de pai, mãe, parente, ou do entorno familiar ampliado, quer dizer, o que está no local. Depois vem o que nós em português chamamos de usurário, entende? Eu não sei qual é o termo em espanhol aí, Baci, pode me ajudar? Usureiro, usureiros, e depois os grandes usureiros, que são os bancos tradicionais, né? Esses que têm taxas de lucro monstruosas e que reclamam que a economia está indo mal, como acontece aqui no Brasil, mas eu acho que acontece na maior parte dos países latino-americanos, né? Esses problemas de natureza geral me parece que são os únicos que eu poderia singularizar como sendo generalizáveis. Os outros são específicos e não dá para a gente montar uma tipologia muito simples de quais seriam eles. Mas eu acho que a experiência nos tem levado a perceber, né, que processos mais virtuosos de transformação de pequenas empresas em APLs tendem mais a ocorrer em diversas atividades quando elas se dirigem mais a nichos de mercado e particularmente quando elas tentam atender mercados regionais ou nacionais, e menos quando elas se conectam, elas se plugam em grandes cadeias globais, né? Quer dizer, os casos, e aí tanto as cadeias dominadas pelos produtores, quanto aquelas dominadas pelos distribuidores. Então, você tem casos, por exemplo, de sistemas APLs que fazem produtos de confecções de moda praia, né? Biquíni, essas coisas todas. Tem umas análises que a gente fez em algumas localidades no Brasil. Uma delas é na região de Búzios, Cabo Frio, talvez algum de vocês conheçam, né? Tem um grande APL de produtos, calções para homens, e biquínis, etc., né? Todas as tentativas de exportar e se plugar nesses sistemas globais, eles encontraram rapidamente limites muito claros, né? O que coloca muito em xeque uma discussão com uma literatura muito importante, capitaneada por um grande amigo pessoal meu, que é o professor Rubens Schmitz, no sentido de que há limites muito claros de upgrade, né, que você tem dentro desses sistemas, né, tendo em vista a colocação, a posição das empresas em APLs no âmbito dessas cadeias globais de produção. Então, para nós, um país grande e diversificado, quer dizer, o mercado interno, com a possibilidade de nicho, ele oferece melhores oportunidades positivas de transformação para pequenas empresas. Tem vários exemplos que vão do calçado esportivo, né,
Nova Serrana foi um dos exemplos mostrado, que uma transformação brutal, virtuosa, com limites, mas que teve resultados positivos do ponto de vista da geração de renda, e que vai até, por exemplo, móveis voltados para nichos específicos de mercado. Quer dizer, quanto mais você comoditiza e entra em cadeias globais de commodities, menores são as possibilidades de transformação. Chegando, no caso brasileiro, ao limite, eu não sei se tem alguém gaúcho aqui, alguém do Rio Grande do Sul, onde a gente tem o grande caso de cluster ou de distrito industrial que há 10, 15 anos atrás se colocava como virtuoso, no caso brasileiro, que é o APL de calçados femininos do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Vocês conhecem artigos na World Development nos anos 90 que diziam, que descreviam isso como um processo virtuoso. Ele sumiu hoje em dia. Tá? A China acabou com esse APL que era virtuoso há 20 anos atrás. Os chineses fizeram coisas tais, se vocês se lembram da literatura, os trabalhos do Hubert Schmitz e de seus associados mostravam que nos anos 90, as empresas pequenas do APL do Vale dos Sinos, elas eram a fronteira mundial em termos de capacidade produtiva, não de inovação. Quer dizer, os índices de produtividade e de capacidade produtiva do APL do Vale dos Sinos eram melhores do que o das empresas italianas tão decantadas pela literatura. Isso nos anos 90. O que os chineses fizeram? Eles tentaram, eles viram que eles tinham um problema de capacitação em engenharia de produção, estrito senso. Eles foram para o Rio Grande do Sul e levaram para lá 3 mil técnicos de nível médio e engenheiros de produção para trabalhar nas empresas na China. Entende? Então, você tem hoje um APL na China, onde se come um churrasco. Não um churrasco tão bom quanto o argentino ou o uruguaio. O nosso também é bom, do Rio Grande do Sul, mas eu tenho que reconhecer a superioridade da carne argentina e da carne uruguaia. Mas, então, não é tão bom, mas é um excelente churrasco, que hoje é feito talvez com carne chinesa, não sei. Mas você tem lá uma cidade, uma APL com 10 mil brasileiros, enquanto que você tem um vazio num APL que era considerado como quase que um exemplo de sucesso em processos de transformação. Eu acho que o tempo já está um pouco exagerado. Eu queria, para finalizar apenas, e dar tempo talvez de a gente ter algum debate, se vocês tiverem interesse. Estamos quanto? Meio-dia? Estamos meio-dia. Então, temos um pouco mais de tempo, Dá para fechar com um pouco mais de tranquilidade. Quer dizer, dá para falar um pouco também sobre a política. Quer dizer, a política brasileira, eu não vou resumi-la, já foi muito bem feito pela Ana, mas eu posso talvez tecer algumas considerações sobre virtuosidades que ela teve na evolução brasileira nos últimos 15 anos e alguns dilemas que eu acho que ela tem que se defrontar e não conseguiu resolvê-lo ainda. Quer dizer, a primeira virtuosidade é que, pela primeira vez na história de política industrial brasileira, você coloca num nível mínimo de preocupação a questão de empresas de pequeno porte. Entende? Quer dizer, o Brasil tem uma experiência muito virtuosa e positiva com o SEBRAE, que vocês todos conhecem, mas do ponto de vista do núcleo duro da política produtiva brasileira, a pequena empresa sempre foi, de uma certa maneira, relegada. Entende? E o que você começa a perceber, não de uma forma mais formal, a partir de 2003, mas eu tenho que reconhecer que o reconhecimento dessa importância antecede 2003, portanto, só a partir de 2000 e 2001, você começa a perceber, em nível federal, uma preocupação com esse assunto. Quer dizer, e é interessante que a preocupação
normativa de política brasileira, antes do governo federal, ela surge no território, né? Ela surge nos estados brasileiros, ela surge nas localidades. Muito provavelmente, diria eu, porque foi no território que os impactos maiores da liberalização ocorreram. Né? Eu me lembro, foi nessa sala aqui. Né? A gente fez um debate sobre o tema pequena e média empresa, APLs, no final dos anos 90, né? Além de mim, eu sei que o Suzigar estava aqui, tinha foi um seminário que o Tirone organizou, deu resultado ao nível do IPEA, né, sobre o assunto, e a gente discutiu alguns desses pontos em 99, se eu não estou equivocado. Acho que foi 99 ou 2000, 14 anos atrás. E sentado onde vocês estão, tinha um empresário, pequeno empresário de um APL do interior aqui do estado de São Paulo, que depois que nós, acadêmicos, fizemos nossas brilhantes exposições aqui, ele se levantou e disse o seguinte: olha, é muito bonitinho vocês aí falarem essas generalidades, então, olha, a abertura feita no Brasil levou não sei quantos milhões de desempregados, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Para vocês, economistas de cidade grande, são números. Para nós que estamos lá no território, cada um desses desempregados tem um nome, tem uma carteira de identidade, tem um endereço e tem relações pessoais. E, portanto, quando existe o desemprego, quando existe o término de certas capacitações, eu acho que esse cara era de Votuporanga, se eu não estou equivocado, que era um lugar que tinha uma APL de metal mecânica, que com a abertura sumiu. As importações levaram as empresas a falirem em 1 ou 2 anos. E nesse lugar, os pequenos empresários se reinventaram. Eles perceberam que no território existia um excesso de madeira, porque você tinha plantações de eucaliptos, e eles se reinventaram, saíram da metal mecânica e aprenderam a fazer móveis. Viraram um sucesso virtuoso e com uma organização coletiva de capacitações que é invejosa, fazendo um espaço tão curto. Quer dizer, então, você tem diversos exemplos como esse de transformações virtuosas que saíram da desgraça, como dizemos aqui. E a política local, a política estadual, ela foi a primeira a reagir a esse fenômeno que chegou no Brasil depois do que chegou na Argentina, chegou em outros países, que é o fenômeno da abertura irresponsável, e que levou à destruição de capacitações de uma forma muito rápida. As políticas locais tiveram que dar conta disso, elas são as primeiras a internalizar a questão. Zé, só sobre o Votuporanga, que é um caso que eu conheço pessoalmente, eu fiz entrevistas lá e conheci várias famílias, mas é interessante porque não só, de um lado eles perderam capacitação na metalmecânica, mas a explicação da saída tem a ver com a capacitação anterior que eles tinham, porque o território predominava muitas com capacidade na marcenaria, porque foi um território que cortava lenha, viveu antes disso. Então, eles se basearam numa capacitação local anterior que renasceu nesse momento de falta de outra oportunidade. Então, é interessante. Como sempre, a história é importante, como a gente sabe muito bem. Muito bem lembrado, Ana, aí, agradeço a sua contribuição. Então, no plano das políticas, eu acho que em nível subnacional e em nível nacional, essa introdução muito rápida da temática das pequenas empresas e da temática do aglomerado, do coletivo de pequenas empresas é um resultado extremamente positivo, que a gente tem no caso brasileiro. Eu acho que em outros países há exemplos semelhantes nessa direção, mas eu não teria condições de me aprofundar sobre isso. Acho que, como resultado disso, você tem um aprendizado muito grande, e foi um aprendizado do tipo learning by doing, na maior parte das vezes. Quer dizer, então,
no início, como essa temática se populariza, uma série de digamos assim, receitas de bolo, né, de como fazer política são tentadas, e uma grande parte delas elas não dão certo. Né? E a gente pode dizer que no plano das políticas, né, quer dizer, o aprendizado ele nos leva a dizer que quanto mais a política é localizada e ela sai de dentro para fora, mais sucesso nas transformações ela tem. O que não quer dizer que sempre é tudo virtuoso, porque a gente tem esses limites que eu estava me referindo na primeira parte da minha alocução aqui. Então, o aprendizado foi muito importante, o fato de que mais e mais se coloca como fundamental se colocar a solução ou a discussão de soluções de dentro para fora, em vez de ser de fora para dentro, né? E é por isso, por exemplo, que quando se constitui em nível federal o GTP-APL, é uma das poucas instâncias em nível federal que percebe rapidamente que ele tem que fazer uma política muito mais de articulação de esforços locais do que uma tentativa de impor soluções de cima para baixo. Né? Ele encontra já um concerto de interesses políticos e de debates que são que foram estruturados desde meados dos anos 90. Né? Esse esforço, ele leva nós fizemos na Rede CIST, há uns 3 anos atrás, com o apoio do BNDES, um esforço analítico muito grande de tentar compreender as políticas estaduais. Né? Tem 2 volumes, 2 livros publicados junto com o BNDES, que sintetizam essas experiências, né? Em diversos estados, em quase todos os estados brasileiros. Né? E a gente percebe rapidamente que é interessante que cada estado estrutura a sua política de uma forma absolutamente única, que é resultado de processos políticos complexos e tem a ver com idiosincrasias locais, estaduais. Né? Então, em alguns estados você vê a política se estruturando a partir de uma definição ex ante de quais vão ser os APLs apoiados, e outros que não, outros tentam compreender a dinâmica produtiva daquele estado e tentar trabalhar sem uma seleção ex ante. Né? Vale tudo. E eu acho que também realmente o observatório de APLs, né? E a tentativa de se constituir bases de dados que deem conta de coisas que as estatísticas tradicionais não nos fornecem, né? Particularmente com relação a temas caros para o debate evolucionário de sistemas de inovação, como compreender os processos coletivos de geração de conhecimento, extremamente relevante do plano da política em estrito senso. Tá? Quais são os dilemas que ela tem? Eu acho que são vários, não vou tentar explorá-los todos. Eu talvez dissesse 2 ou 3 só para fechar a nossa discussão aqui. Quer dizer, eu acho que um dos primeiros dilemas é um dilema que a gente tem que fazer a partir do reconhecimento do avanço no passado, mas, tipo, olha, eu quero mais, né? Quer dizer, no fundo, o que acontece? A política para PLs ou para pequenas empresas organizadas de uma forma coletiva em nível federal, ela não percorre as diversas políticas setoriais, né? Ela é vista como algo isolado, né? E quase, eu diria de uma forma provocadora, e posso fazê-lo num seminário acadêmico fechado, né? Quase como compensatória, entende? Então, você tem uma política da indústria automobilística, para dar um exemplo bem conhecido, que é centrada nas grandes multinacionais produtoras de automóveis. As pequenas empresas que fornecem, que se lixem para essa política, né? Que se lixem, digo, cara, que não fazem parte da agenda, né? E se a gente sabe que as decisões que vão impactar nas pequenas empresas são aquelas da política setorial, entre aspas, né? Eu acho que o avanço necessário no plano da
institucionalidade da política brasileira era colocar as pequenas empresas como um elemento fundamental das diversas políticas que que buscam atender às especificidades setoriais, né, da estrutura produtiva como um todo, né? Esse defeito da política brasileira ele não é só válido para o item pequenas empresas, mas é válido também para o outro item fundamental para esse nosso debate aqui, que é o território. A política regional brasileira, a política territorial, também ela é colocada à margem das políticas setoriais. Ela não conversa explicitamente, né? E, portanto, você tem uma política regional que tenta, digamos assim, desfazer ou minimizar os impactos negativos territoriais da política industrial, né? Isso é um problema sério e complicado, né? Que me parece fundamental para o avanço da política produtiva estrito sensu. Quer dizer, temos que pensar a política, de fato, aquela que vai levar a processo de transformação nas estruturas setoriais produtivas, também e particularmente com o olhar da pequena empresa e com o olhar do território, conjuntamente, porque as duas coisas são a mesma coisa, né? O segundo dilema da política é que é associado a esse primeiro, evidentemente, é que ela ainda ela dá conta nos processos de compreensão, nos processos analíticos, mas na política estrito sensu ela não dá conta de forma nenhuma, eu seria um pouco mais enfático, das transformações globais que o capitalismo passa nos últimos anos, né? E particularmente importantes para esse debate, evidentemente, são as transformações na forma de organização industrial e produtiva, né, que se modifica com a globalização, com a ascensão da China, com o surgimento de cadeias, das chamadas cadeias globais de produção. Eu sou daqueles que entendo o termo, não gosto da forma como ele é colocado, porque, para mim, você não tem cadeias globais de produção, você tem cadeias de produção comandadas por grandes empresas transnacionais que estão nos países mais avançados e que se articulam, do ponto de vista produtivo, com o Sudeste Asiático. Nós, na América Latina e a África, estamos fora dessas cadeias globais e, portanto, o termo globais pode nos levar, talvez, a uma ilusão de que podemos fazer parte competindo com os chineses. Não vamos fazê-lo jamais. Se eu tinha alguma dúvida 10 anos atrás, hoje eu não tenho. Por quê? Porque os chineses já vêm aqui e levam a capacitação que a gente tem, com esse exemplo nos mostra. Eu acho que existem alguns outros problemas, existem alguns outras virtuosidades na política. Mas eu vou parar por aqui, porque eu gostaria muito de ouvi-los sobre esta discussão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Cassolato. Realmente uma bela exposição. Acho que temos bastante questões aí que podem ser levantadas, então vou abrir a palavra. Não sei se o Bacique quer começar, mas talvez algum comentário teu. Eu deixar o... Ok. Então, aberto. Sem comentários? Eu pediria para falar, porque está sendo gravado, por favor. Eu sugiro, se tiver mais algumas questões, aí fica mais fácil de articular.
as missões aprendizadas. Mas um comentário também, né, que, bom, são 10 anos de política formal, né, mas sabemos que a PL é trajetória, então talvez, para ser justos com a história de desenvolvimento de APL no Brasil, talvez devia ser mais de 10 anos de APL. Porque, bem que a política formal, por exemplo, temos antecedentes e a existência de aglomerados é bem anterior. Inclusive o caso de Vale do Sino, Bento Gonçalves e outros. Outra pergunta que eu queria fazer, uma reflexão também, que é sempre feita nesse tipo de eventos, inclusive ontem apareceu nas palestras da manhã, é a possibilidade, considerando que aqui tem gente de outros países, e que o Brasil lidera esse processo com 1.200 APLs, a possibilidade de replicar, né? Que acontece sempre nos países, que não tem política, mas tem casos, então como replicar, como facilitar. E aí, bom, o que vocês acham disso, inclusive se é possível identificar instrumentos, metodologias que podem ser determinantes. E se só isso, tem que dizer, ter uma boa política, ter um bom instrumento, ter uma boa metodologia é suficiente para criar ou desenvolver ou fortalecer a comunidade. Isso em relação aos dois palestrantes. E para a Ana, eu se poderia explicar um pouquinho mais sobre o Plano Nacional de Capacitação. Que é, como funciona, quais são as atividades parceiras. Uma pergunta que tem que ver com a questão da articulação. Eu acho que, principalmente, como que acho muito misturada a política de APLs com a questão de infraestrutura. E muitas vezes o que você tem é que o Estado investe muita grana em desenvolver uma APL e depois não tem um porto, não tem uma rua onde sacar a produção. Como vocês acham essa interação? Eu acho que na maioria das programas do PIB não tem quase itens de crescimento coletivo, fazer ruas, acho que deve ser por uma questão de adequação do impacto, ou não sei, mas eu acho essa situação muito difícil, porque realmente você investe muito numa região, depois tem outros problemas mais do entorno, meio que deixam sem efeito o investimento. Podemos encerrar, Eu vou pedir para a Ana começar, pode ser? Pode. Bom, lições do aprendizado de 10 anos de GTP-APL. A principal questão que fica a principal lição que a gente tira é que coordenação de política, sim, é essencial. Sem isso, a gente tem diversas instituições atuando no mesmo APL, às vezes fazendo trabalhos muito semelhantes, mas deixando de lado outras questões. Então, o que o GTP-APL fez foi principalmente isso, unir todos os que trabalham com a APL em nível federal no mesmo grupo, para debater as mesmas ideias. A gente tem conceitos divergentes, a gente tem atuações, não diria divergentes, desculpa, mas diferentes, a gente tem formas de atuação diferentes, mas todas elas de forma articulada, visando a melhoria daquelas empresas que estão nos APLs. Então, esse é o principal ganho da criação do GTP-APL. A gente precisa, assim, depois de 10 anos, terminar, eu diria, o trabalho de avaliação do que foi feito. Por exemplo, focar em planos de desenvolvimento, para muitos APLs não é o essencial, para outros ainda é.
APLs que a gente tem incipientes, que a gente trabalha com o conceito de diversos níveis de desenvolvimento do APL. Então, para APLs que a gente tem incipientes, um plano de desenvolvimento, sim, talvez seja ideal, mas a gente precisa chegar na ponta. Essa forma de chegar na ponta com os núcleos estaduais é o que a gente tem como lição, que é a forma ideal. Tá? A gente precisa de, depois de 10 anos, com os resultados do relatório, com os dados no observatório, fechar a avaliação dessa política e modernizá-la, torná-la mais eficiente para o cenário que a gente tem hoje em dia, que é justamente o cenário de mundo globalizado, de competição com países com uma estrutura produtiva muito mais, diria, menos custosa do que a nossa, que é o caso da China, asiático. Possibilidade de replicar a política para a pele. Sim, a gente trabalha em parceria com outros países, a gente tem cooperação com o Mercosul, tanto nas vias formais, eu diria, com o subgrupo de trabalho sobre indústria, num grupo de trabalho para integração produtiva, que aí a gente trabalharia com um APL aqui, um cluster em outros países para que eles fizessem ações articuladas. A gente tem um trabalho também de pegar experiência internacional e de interligar nossos APLs com APLs, principalmente da Europa. A gente participa de algumas de eventos, a gente divulga a ideia, mas nosso foco principal hoje em dia ainda é Mercosul. A gente participa sempre das reuniões e o tema de APL está sempre na pauta. E, claro, nós como Ministério, como Secretaria do GTP-APL, está à disposição para levar a nossa experiência, tudo que a gente trabalhou de uma forma mais simples ou de uma forma mais detalhada a todos os países que demonstrarem interesse no assunto. Tá? Plano de capacitação. O plano de capacitação, a gente tem uma abordagem muito voltada para a capacitação em APL. Então, não é uma capacitação focada, por exemplo, em mão de obra para fábricas. É a capacitação do empresário para entender como trabalhar de forma cooperativa, colaborativa com outras instituições, e para o gestor do APL para ser capaz de liderar as empresas, as instituições que fazem parte daquele APL na busca de melhores resultados. A gente tem o plano inteiro ele envolve 4 tipos de capacitação. 2 terminaram a fase de teste, são esses 2 que a gente pretende abrir para o público em geral no começo do ano que vem. A gente está fechando a avaliação desses 2 e agora a gente precisa só decidir qual será a plataforma de divulgação. Existem pedidos de parceiros, de membros do GTP-APL para colocar o material, colocar o curso à disposição nas plataformas próprias. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma plataforma de capacitação interna, e o SEBRAE também. Então, a gente disponibilizaria todo o material, metodologia, para que eles replicassem esse curso. Tá? A gente ainda está fechando a avaliação do material, ele vai ter alguns ajustes, mas daqui até o final do ano isso deve estar encerrado. Esse ciclo deve estar encerrado, esse material deve estar disponível até no começo do ano que vem. Em relação à política de APL e à política de infraestrutura, sim, a gente ainda tem um gap, eu diria, entre as duas. Apesar do Ministério do Planejamento, que é quem coordena a política para a infraestrutura, no Brasil fazer parte do GTP-APL, a gente ainda não tem a interlocução total de forma com que as demandas dos APLs específicas sejam plenamente atendidas. Faltam recursos, a gente tem que priorizar quais ações implantar. Porque realmente a infraestrutura é um gargalo para todos os setores aqui no Brasil. A gente ouve a queixa de todos os lados, não só dos APLs em si, mas de grandes empresas também e de grandes cidades com relação à infraestrutura. Mas a gente tem trabalho no sentido de melhorá-la.
A gente teve avanços, tem o Programa de Aceleração do Crescimento, tem parcerias público-privadas em implementação. Um dos bons exemplos que teria são os 3 aeroportos privatizados recentemente. Então, a gente tem avanços na política, ela ainda não é o ideal, tá? Mas a gente está tentando aproximar também, fazer uma aproximação mais consistente com o Ministério do Planejamento para combater essa deficiência. Isso. Bom, rapidamente, porque já estamos na hora, eu acho, né? Então, eu vou começar pela terceira do Manolo. Se é que eu entendi bem, Manolo. Se eu estiver errado, você me corrige depois, agora não. Você estava querendo saber o seguinte: bom, infraestrutura tudo bem, mas e a política não dá conta da questão da produção, estrito senso, né? Era um pouco essa, é isso que você perguntou. Não, a questão mais da exploração as políticas, né? Tem procurado a política de finanças a vezes, e a política de infraestrutura a vezes vai para outro caminho. Bom, então é um pouco diferente do que eu tinha imaginado, mas no fundo você está dando mais um exemplo de que não são apenas as políticas industriais que se preocupam com essa questão, né? Você pode pensar no conjunto de outras políticas que, quando são formuladas e implementadas, não se preocupam com essa questão. Eu acho que tem alguns... É verdade como um todo, no caso brasileiro tem alguns contra-exemplos que sinalizam tendências para melhor, entende? Quer dizer, eu me refiro basicamente a uma política que o BNDES está tentando, dificilmente, mas com sucesso, tendo em vista os problemas implementar, né, nos últimos anos, que é vincular todo o apoio dado a grandes projetos de investimento de infraestrutura, em particular, a preocupação e a definição de ações a serem feitas no que o BNDES chama de entorno produtivo. Entende? Quer dizer, os grandes investimentos, como a central petroquímica ou uma hidrelétrica, eles têm um impacto territorial muito grande, né? E eles vão afetar estruturas vivas, né, de produção. Até pouco tempo atrás, no Brasil, jamais pensou, faça-se o investimento e dane-se quem está em volta ali. Não, acho que você tem tentativas difíceis, mas que estão sendo feitas, no máximo do meu conhecimento, no âmbito do BNDES, de articular as políticas de apoio a grandes projetos de infraestrutura a ações voltadas a aumentar as capacitações e, mais que isso, tentar articular as transformações que acontecem nas regiões pelos grandes projetos a capacitações e evolução de arranjos produtivos locais que estão em volta dele. Entende? Espero que... Desculpa. Tem mais uma que o BNDES faz nesse sentido, que tem a ver com capacitação do governo local, né, seja município ou estado, para que eles se capacitem na própria construção dos projetos, em particular de infraestrutura, que isso em cidades pequenas é muito importante. Eles têm feito um trabalho muito importante, o BNDES. Muito bem lembrado, Ana. Entende? Quer dizer, no fundo, a capacitação dos atores locais, particularmente os atores políticos, né, para que eles possam melhor estruturar projetos a serem apresentados para obter financiamento por parte do banco. Entende? Isso é muito importante, tendo em vista essas discussões todas que a gente está tendo aqui. Tá? A segunda, a pergunta, o Carlos fez várias perguntas e colocações, vou ver se eu consigo me lembrar pelo menos de algumas aqui. Quer dizer, uma, você lembrou a importância de se ver se lições que possam ser tiradas e possibilidades de replicar para outras situações. Entende? Eu vejo duas coisas. A maior parte é muito... A especificidade é muito difícil, porque as coisas são diferentes, mas eu acho que
tem duas coisas que deveriam fazer parte de uma preocupação geral de policymakers sobre o assunto. Quer dizer, uma, acho que sai um pouco da discussão que a gente teve anteriormente, que tem a ver com o empoderamento, digamos assim, dos atores locais. Quer dizer, uma parte é um pouco isso com relação aos policymakers, mas isso vale para a socioeconomia do território como um todo. Quer dizer, e aí não é apenas a construção de infraestruturas voltadas à capacitação técnica, científica, tecnológica, como os institutos técnicos que a gente estava discutindo. Eu acho que isso tem que aumentar o grau de interligação dos atores do território com as possibilidades trazidas pela globalização e pelas tecnologias de base microeletrônica. Então, se pudesse, um eixo central da política de APL para a pequena e média empresa era banda larga para todo mundo, não só para as empresas multinacionais que estão em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Entende? Banda larga gratuita ou a custos muito baixos. Acesso, quer dizer, políticas que melhorem a infraestrutura de telecomunicações e os benefícios trazidos por essas tecnologias. Então, tempo atrás, no âmbito do nosso Globelix, a gente teve, você estava também, né, Zé? A gente foi para a Índia, você lembra em Kerala ali, os pescadores que estavam em frente àquele hotel que a gente ficou, saíam aqueles barcos de pesca primitivos, da Idade Média. Mas qual não é a minha surpresa em saber que todos eles ali têm o seu aparelho celular, e que você tem software que dá informação para o pescador analfabeto, com pouca capacitação em alto mar, sobre os mercados diferentes na praia e como é que está a cotação de preço do peixe. Ele pode direcionar o seu barco para onde você tenha condições de vender melhor. Entende? Quer dizer, você fazer com que a infraestrutura dê conta dos problemas que são os problemas de pequenas e médias empresas que estão espalhadas no território e que muitas vezes não são capacitações, eu acho que são medidas absolutamente importantes. No caso brasileiro, a gente não conseguiu avançar, apesar de que temos uma proposta de um plano de banda larga a ser generalizado. Mas as operadoras, não temos uma operadora pública como a Índia tem, são todas privadas e todas elas internacionalizadas, não têm interesse, a não ser que recebam muito subsídio, de desenvolver tecnologia para o território como um todo. Elas querem se centrar em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, etc. Então, eu acho que olhar a política mais ampla e com o olhar territorial e o olhar da pequena empresa, eu acho que seria algo fundamentalmente importante para se pensar, não diria replicar de uma maneira total, mas pensar quando outros países poderiam pensar em como se apropriar desse conhecimento. O outro, eu citei rapidamente, eu poderia dar muitos outros exemplos, é essa ideia de que a gente passou muito tempo com uma visão, eu acho que ingênua, do processo de globalização. E aí essa pergunta eu começo a responder tentando vincular com a sua primeira questão, e que nos fizeram a todos a achar uma virtuosidade muito grande na tentativa de você exportar a qualquer custo. Entende? E a gente tem, no caso brasileiro, sem dúvida, vários exemplos de alguma coisa que a teoria nos ensina há muito tempo, e que americanos fazem, japoneses fizeram, a China está fazendo hoje. É usar o mercado interno como um locus de aprendizado. Então, se formos comparar, dar dois exemplos comparativos muito rápidos, pegando como parte dos dois exemplos o caso do insucesso do APL do calçado feminino do Vale dos Sinos. Então, pensando em calçados, você tem calçados femininos para exportação. O upgrade tecnológico de inovação foi quase que nulo. O APL some, desaparece.
Aqui no estado de São Paulo, você tem um outro APL de calçados que não é feminino, é calçado masculino. Né? Fica numa cidade chamada Franca. Né? Iniciou a produção de calçado há centenas de anos, quando os paulistas bandeirantes iam ao sertão ou ao interior buscar ouro. Né? Depois de alguns dias de viagem, o seu sapato sumiu, eles precisavam de um local para fazer sapato, tem história por trás. Né? Então, ali você tem uma APL de calçado masculino, que iniciou-se há 200 anos atrás com os bandeirantes. Esse APL é muito mais inovador, desenvolve muito mais tecnologia, apropria-se muito mais de valor, as empresas vendem calçados a preços muito maiores, ele captura um pedaço maior da renda localmente e ele se direciona basicamente ao mercado interno, né, com tentativas de expansão para o Mercosul. Ele não tenta exportar calçado para a Europa, para os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque ali ele será aprisionado por grandes compradores que não estão interessados em deixar com que a parte nobre da produção fique aqui. Né? E o caso do calçado feminino do Vale do Sino, se a gente for colocar no território, ele tem um outro exemplo comparativo muito interessante. Né? Eu não vou fazer uma provocação com meus amigos argentinos, né? Mas o vinho brasileiro melhorou nos últimos anos. Né? Eu gosto muito do vinho, acho que ele não se compara ao vinho de Mendoza, tá? Não há elemento de comparação. Nessa vocês levam tranquilamente, não tem discussão. Né? Mas o fato é que a qualidade que se reflete em preços, né, do vinho brasileiro, inclusive do tinto, que eu tinha uma dúvida feroz se ia melhorar, melhorou muito. Né? E ela melhora como resultado de estratégias produtivas e de competição que estão baseadas em algumas coisas muito simples. Quer dizer, você tem uma história institucional de criação de capacitações. Quer dizer, a nova geração de empresários da viticultura brasileira do Rio Grande do Sul, né, todos eles fizeram um curso de graduação em enologia, né, nas escolas que estão próximas ali. Então, eles têm um conhecimento técnico muito grande e eles revolucionaram, né, o plantio da uva e os métodos industriais que tradicionalmente eram feitos por imigrantes italianos, talvez não tão virtuosos como os imigrantes italianos que foram para a Argentina, né, que fazem um vinho melhor. Né. Então, melhorou muito. E melhorou voltado também para o mercado interno. E numa competição feroz. Por quê? Porque teve como o resultado da abertura e da melhoria da renda no Brasil, o brasileiro está começando a aprender a gostar de vinho. Né? Eu estou vendo coisas que eu não imaginaria ver vivo, que é ir para Fortaleza, naquele calor desgraçado, e na hora do almoço ver uma moça tomando vinho tinto, entende? Quer dizer, é um contrassenso, né? O brasileiro sempre foi o povo da cerveja e da caipirinha, agora ele está aprendendo, o consumo de vinho explode aqui. Né? Então, você tem aprendizagens importantes que são em processos em que o mercado que você tem mais capacitação e conhecimento é o seu mais próximo. Né? O que a gente não fez em nenhum dos casos, eu acho que aí é um erro da política, é o último que eu vou falar. Eu tive em Mendoza alguns anos atrás para tomar um bom vinho, evidentemente, e visitei várias daquelas vinícolas fantásticas que vocês têm ali. Né? E não é que, já falei com o Manolo isso, não é que uma das coisas que me surpreendeu muito é que o APL de vinho de Mendoza, ele evolui ao longo das últimas décadas de uma forma virtuosa e passa a internalizar, inclusive, a produção de equipamentos para a produção de vinho. Eu vi várias vinícolas com equipamentos italianos, mas também vi várias com equipamentos argentinos, tecnologia argentina. Essa percepção sistêmica do APL a gente não tem ainda no Brasil. Então, você não vai achar no APL de vinho do Rio Grande do Sul indústrias produtoras de equipamento para vinícola como vocês têm na Argentina. Quer dizer, falta essa visão sistêmica. E aí eu vou terminar de vez com a sua primeira pergunta, que infelizmente é a mais difícil. Tá? Eu posso dizer o que eu penso. Tá? Quer dizer, eu acho que nós não fizemos isso, mas outros países fazem. Tá? Quer dizer, o importante, eu acho que é você ter muito claro quais são esses processos
de transformação na economia global que tem acontecido nos últimos 30 anos e que cada vez mais desembocam numa economia globalizada, onde a produção é cada vez mais subordinada aos desígnios do capital financeiro. Entende? As grandes empresas transnacionais, né, como disse o professor François Chenet, tão amigo nosso aqui, pessoal e da Unicamp em particular, elas tornam-se, ou o professor Serfati, que é um amigo dele que também esteve aqui há pouco tempo atrás, né, as grandes empresas produtoras, né, de bens no capitalismo global, elas passam cada vez mais a ser um braço produtivo do capital financeiro que está por trás, né? E isso tem levado a mudanças na estratégia de produção, a mudança na estratégia de tecnologia, a mudança na estratégia de inovação, que, pelo menos no caso brasileiro, nós não temos sido capazes de colocar em nível claro no plano da política. Então, é aí que você tem tentativas ingênuas de tentar competir com os chineses, achando que você vai entrar nas cadeias chamadas globais de produção. Entendeu? Eu acho que não vai entrar nunca. Entende? Não tem mais espaço, tem que pensar em outras coisas. Quer dizer, dar conta dessa percepção, né, é uma tarefa, não é trivial, particularmente se a gente sabe que o ambiente da formulação da política no Brasil, com certeza, né, talvez na maior parte do nosso país, de uma maneira não tão profunda como no Brasil, é hoje em dia marcado por debates internos muito grandes, onde o que o nosso querido amigo professor Fábio Herber nos dizia no final, convenções de como pensar o desenvolvimento coabitam e brigam entre si, né? Quer dizer, no nosso Ministério da Economia, no caso argentino talvez não, né? Mas no caso brasileiro, sem dúvida, ainda tem uma visão, digamos, pós-neoliberal dos processos econômicos globais e acha que o mercado dá conta. E que está sempre em briga, né, com a política social, com a política industrial, dando limites claros, né, que são conhecidos por todos nós. Quer dizer, como resolver isso no plano político, eu acho que está além do que eu poderia, pelo menos resumidamente, discutir aqui. Vou passar para o professor Bacic, que quer passar alguns recados, e aí eu peço para ele encerrar. Só fica já o meu agradecimento a todos, particularmente aqui os convidados. Você pode encerrar, não, de qualquer jeito, mas agradeço muito a Ana Carolina e o Cassiolato pela excelente palestra de ambos, foi muito elucidativa. O Borello me falou que eu tenho que ser o talibã do horário. Esse Borello me dijo que tengo que ser talibán del horario y solo voy a hablar de horario. Les voy a recordar el horario tenemos ahora el brunch y el brunch, después tenemos a las 13:30 las sesiones paralelas que tienen que acabar antes de las 15:30. Ahí les pido a los organizadores de cada sesión paralela que por favor se organicen para acabar antes. 15:45 tenemos las sesiones, las plenarias simultáneas, que son 2, van a ser en las 2 salas del pabellón de posgraduación, entonces nos quedamos en ese ambiente. A las 17:15 tenemos que acabar para el café, a las 17:30 aquí va a ser la asamblea de la red Pymes Mercosul, y a las 18:30 la asamblea general de ICB Brasil, solo para brasileños. Y después a las 20 horas la cena en el Albanac. Cada uno paga su cuenta. Ahora podemos ir al auditorio Tapia para el brunch. Tenemos un tiempo menor que el imaginado. Tenemos que dejar el auditorio Tapia a las 13:20 para llegar a las salas. De cualquier forma, es bueno tener un tiempo menor, porque es un ambiente peligroso, comidas muy calóricas que se acumulan, generan grasas en el estómago y no es bueno para la salud. Obrigado.